pra abrir essa lista eu vou começar com o Veig, que é um dos artistas que eu mais acompanho dessa nova geração do trap e que nesse ano teve um destaque absurdo. E eu não posso falar dele sem citar também o Nagali, que pra mim é sem dúvidas um dos melhores produtores que a gente tem, e foi graças a ele que eu conheci o Veig na música Pandora, que pra quem não sabe foi um projeto do Nagali, que nessa música convidava o Yankee Vino, o Gé Santiago e na época um novo rosto que ia dar o que falar. Se arruma, te pego de água preto, todo isso filmado, vê se não demora. O logotipo da firma é um cifrão. E eu acredito que essa foi a música que de fato apresentou o Veig pra cena lá no inicinho de 2020. E hoje ele tem um dos maiores sucessos de 2021, que foi a música Foto do Corte, que também foi um trabalho feito com o Nagali. Então só aqui a gente já consegue entender como essa dupla é impecável e por que no início das músicas do Veig sempre tem aquele Nagali Research to Matter. Jogo disfarçado e ela quer foto do corte. Sabe que nós é artista, nós é do corre. Olhar dessa vampira tem sede de sangue. Mira no meu pescoço com a língua na... E além desse hit que foi Foto do Corte, em 2021 o Veig teve vários outros trabalhos muito bons, ótimas participações também. Então se você não conhece, vale muito a pena acompanhar, porque o moleque manda muito bem. É que ela trava com esse bumbum, trava com esse bumbum. Bandida, não falo que eu já sei. Essa mina é aquela que eu te falei, que a gangue que move. Sabe que nós é artista, mas nós também é hardcore. E agora eu vou falar mais alguns nomes que já estavam na cena, mas que no ano de 2021 tiveram seu destaque, que foram o Ale, o Brandão e o Leviano, que hoje fazem parte dos artistas mais versáteis que a gente tem na cena. Além de muito flow que esses caras trazem, alguns deles também são produtores, que às vezes fazem seus próprios beats e toda a produção musical. Então imagina aí o poder desses talentos que estão no time da Hashi Produções, que inclusive tem trabalhado muito bem os seus artistas. E eu tô gostando muito de ver que além do Jovem Dex, eles também estão conseguindo dar um destaque pra esse trio que tá mandando muito bem. E a gente viu em 2021 o álbum ETPM do Jovem Dex, que ajudou muito a mostrar o talento do Ale, do Brandão e do Leviano, que na minha opinião roubou a cena na música Flow LG, que além de fazer aquele beat genial sampleando Luiz Gonzaga, ele também fez uma participação muito boa, que pra mim foi o destaque da faixa. Jogo joia na beat, toda feliz tá saindo. Faço isso aqui no Nubank, o que tu quiser eu tenho. E a gente tem o Ale também sendo um dos destaques lá na faixa Tropa do D e trazendo algo bem diferente pra cena na música Esculacho, que ele fez junto com o Brandão. Cê é tropa do Jovem D. Bolo de 10 palher. Facebook Lite, vários quilates, sabe o que o bonde tem. E pra finalizar essa parte da galera da Hashi, em 2021 a gente teve o último lançamento do Brandão, que foi Orangotango. E mano, o que eu posso falar desse último lançamento do Brandão? A única coisa que eu posso dizer é pra vocês escutarem, porque eu tô muito viciado, e já esse clipe bate 1 milhão no YouTube. E o mais legal é que ele mesmo produziu o som. Isso é muito foda. Meu pijante é um orangotango, porque enquanto eu ando ele fica saltitando. Minha peça rota black. Enfim, o talento desses caras é indiscutível, e no ano de 2021 eles tiveram uma ótima presença na cena. E eu tenho certeza que em 2022 eles vão subir ainda mais. Esse aqui com certeza é um dos mais diferentes que a gente vai ver por aqui, até porque ele faz plug, e não só faz, como hoje é um dos maiores responsáveis por popularizar essa vertente aqui no Brasil. O que aconteceu em 2021 com o Brocazito foi surreal. Ele foi mais um daqueles que deslanchou a carreira depois de ter virado trend no TikTok, que inclusive emplacou mais de uma música por lá. A mais famosa você já deve conhecer pela trend do McLovin. Eu sou McLovin. Dinheiro sujo, drogas novas, 4 carros, putas novas, eu te amo, só mentira. Outras duas músicas do Broca que eu vi batendo muito no TikTok foram Dop e a faixa Fuck 17, Fuck 12. Brincando de matar usando o meu telefone. É só uma ligação pra eu apagar o som. Então não fode, nego. Acerta esse otário e deixa esse nego vermelho. Aí vadia. E o que falar do Brocazito, né? De fato ele merece todo esse reconhecimento e muito mais. Ele que bateu na tecla do plug e ainda conseguiu popularizar esse gênero por aqui, que até pouco tempo atrás era bem underground no Brasil. E o mais legal desse poder que os artistas conseguem quando algum som estoura no TikTok é que eles conseguem furar a bolha e chegar em novos públicos. E no meio disso tem muita gente que nem era muito fã de trap e muito menos do plug. E com todo esse sucesso, o Brocazito soma ainda mais pro crescimento do gênero e aumenta bastante a sua fanbase.
fanbase. E fanbase fortíssima, tá? Porque pouco tempo depois dessa explosão que ele teve, ele soltou uma das melhores mixtapes do ano, na minha opinião, que foi a Rest in Peace, que estreou em nível altíssimo, atingindo ótimos números. Tantos sonhos planejamos, e eu não sei se eu te amo. Elas dizem que me ama, mas eu sei que no fundo é mentira. São só vadias, mano. Oi, Cadela. Não conheço nem o Antônio, não. Porra. O vulgo FK é um daqueles que eu citei lá no começo, que já estavam nascendo há algum tempo, mas que no ano de 2021 teve a grande virada de chave. E assim como alguns de vocês, eu já conhecia ele pelo meme dele cantando Rod Rich na versão funk. Mas eu só fui conhecer o trampo dele de verdade só depois de ver ele lá num projeto do Derek em 2020. E já naquele tempo eu notei o quanto ele era diferente, sempre muito melódico e chegando numa pegada diferente do que o trap tava indo, um pouco fora da curva, usando todo o seu poder vocal pra trazer um pouco mais de glamour pras músicas, seja num trap ou no R&B também. São 12 horas de love, suspiro e prazer. Eu não quero saber, não. Mas em 2021, o vulgo FK quebrou tudo. O primeiro lançamento dele que foi bem expressivo foi Desce Aí, Flow Drake. E essa música tem um diferencial, porque como ela é clara referência do estilo do Drake, tanto visualmente com as dancinhas, mas musicalmente também, a gente nem imaginava o barulho estrondoso que ela ia fazer aqui no Brasil, porque é uma estética bem gringa até. Mas mano, essa música estourou tanto por aqui que teve uma época que era quase impossível você entrar numa balada ou numa casa de shows e não tá tocando Desce Aí do vulgo FK. Desce aí que eu vou passar na sua casa. Trouxe um drink, o funk que eu comprei lá na quebrada. Ele realmente conseguiu inserir esse estilo com maestria aqui no Brasil. E ele também é um ótimo exemplo de artista que tá sabendo trabalhar sua carreira, e parte disso vai também da equipe dele, que é a Elenco Music e a OK Produções, que são as empresas que fazem os videoclipes e cuidam da carreira do FK. E os caras realmente sabem como lançar um artista. Não é à toa que eles são os mesmos que trabalham com o Cauê e com o Kai Black também. Mas voltando pro vulgo FK, depois de emplacar esse primeiro hit, ele trouxe mais sons muito bons pra nós durante o ano. E na noite ela logo vem, cheia de gracinha querendo sentar. Ela ligou pra mim, ela jogou pra mim, pede pra dar Louis V. E já que ele começou o ano fazendo um hit, nada melhor do que finalizar também com outro hit. Dessa vez com uma participação na música do DJ Matt D. Ele simplesmente roubou a cena e colocou o som no bolso. E ela me olha com maldade, sexo na hidromassagem. E ela dança pelada enquanto eu carbo escando. E bom, o vulgo FK chegou em 2021 sendo uma das grandes revelações, e já parte pra 2022 sendo um dos maiores da cena. Agora, pra falar do Major RD fica até difícil resumir, porque ele lançou tanta coisa boa esse ano e tudo dentro de um projeto só, que foi o seu álbum Troféu, onde a gente tem sons muito bons, muito bate-cabeça, muita rima e muito flow, com essa estética mais agressiva na maioria dos sons, herdada da sua história com o boom bap e, como ele mesmo diz, com muita influência do rock. Minha vida é tipo isso, sou rock and E o Major RD é um daqueles veteranos lá do rap do Rio de Janeiro que uma parte da galera já conhecia, mas que no ano de 2021 ele se reinventou pra fazer trap. E essa explosão na carreira dele aconteceu quando ele emplacou um dos seus maiores sucessos, 60K. Grava ponto do PC da teto, canto bonito com drip da moda, e se não tiver na moda eu invento. E logo depois dessa música ele já trouxe o seu álbum pra pista, que na minha opinião é um dos melhores que a gente teve em 2021, junto com o álbum do Jovem Dex. E esse álbum Troféu do Major RD veio pra consolidar essa nova fase da carreira dele e mostrar que de fato ele tem muito a oferecer pra nós. Mas quem conhece o RD sabe que ele já tá nesse corre há muito tempo, então conseguir marcar essa fase da sua carreira com esse álbum cheio de música de alto nível pode sim ser considerado um troféu. Então, seguindo esse caminho, dá pra dizer que em 2021 o Major RD foi um dos campeões. Mas se você ainda não sabe do que eu tô falando, é só dar uma olhada. Cuspo fogo feito Charizard, traz meu troféu. Minha família intocável, quer mexer vai só. Desce do carro, se fizer algum movimento eu atiro. Tô com o brinquedo aqui de fazer furo, porque ela sabe que eu sou gaúcho. Tá vendo muito telecine, na minha área vários Escobar e Bibi. Só que essa porra não é filme. Rima igual parque, bala no spot, sabe que meu hobby é o trap. Let's get it, me mano, mano. E continuando no território do trap do Rio de Janeiro, a gente tem também o MC Pose, que em 2021 decidiu apostar no trap, e que boa escolha que ele foi fazer, né? Eu fiz o jogo virar,
Afinal, a gente tem vários pontos que dá pra destacar com essa entrada do MC Pose no trap. Primeiro que ele se propôs a fazer trap e não só isso, ele ainda foi um dos mais populares do gênero em 2021, tanto em questão de números, mas também em relevância. E todo mundo sabe que o Pose já era um artista bem conhecido antes, por conta da sua carreira já formada no funk lá do Rio de Janeiro. E ele já fazia ótimos números ainda dentro do funk, até que ele decidiu fazer trap e a carreira dele só deslanchou ainda mais. E é muito da hora quando a gente vê um artista que consegue se sair muito bem em um gênero, mas também dá aula em outro, né? E esse foi o caso do MC Pose. Afinal, ele também trouxe aquela identidade dele toda pra fazer o seu próprio estilo de trap. E eu acho que isso influenciou bastante pra todo o resto. E eu acredito que essa união do Pose com o trap é muito importante pros dois lados. Porque como o Pose já tinha uma bagagem e um público muito grande antes de vir pro trap, ele acaba trazendo muito mais público pra cena do trap. E esse, entre aspas, novo público vai ser o mesmo que vai ouvir e descobrir outros artistas da cena e por aí vai. Então sim, a entrada do MC Pose no trap acaba influenciando no crescimento do gênero ainda mais aqui no Brasil, tanto na visibilidade, na relevância, nos números, e também acredito que abrindo portas pra uma galera muito boa que tá chegando aí. E como o Pose acabou ajudando o trap também impulsionou bastante a carreira dele no ano de 2021, porque nessa nova fase dele é bem nítido você notar a evolução que ele teve. Cada projeto com um audiovisual incrível, a qualidade das músicas muito boas e uma presença muito forte de direcionamento de carreira. E assim como eu já citei antes aqui no vídeo, muito dessa evolução que alguns artistas conseguem é com a ajuda de um bom empresário ou uma equipe muito boa por trás. E óbvio que nesse caso do Pose a gente precisa dar os créditos pra dona das esquinas, a Main Street. Mas eu ainda vou fazer um vídeo específico sobre a Main Street pra gente poder conversar um pouco mais sobre o trabalho que eles vêm fazendo no trap. E bom, voltando pra parte do MC Pose, eu nem preciso falar muita coisa. Afinal, a música dele já fala por si só e eu duvido que você não conhece alguma dessas. O dia tá lindo, clima ensolarado, clima de piscina, cervejinha e churrasco. E bater essa vida nem arrastando pra cima, nem arrastando pro lado. Para nos vermes, pau nas piranha, sexo e drogas. E pra finalizar, com muita elegância, MD Chef e Don't Like, os dois que foram revelação do ano e ao mesmo tempo chegando com tudo no mainstream. E o melhor de tudo, sendo originais. E rapaziada, a gente sabe que a cena do Rio de Janeiro sempre se renova com nomes muito bons a cada temporada. E você lembra aquela temporada que apareceu o NGC Daddy, o Borges e o Flaco? Então, o MD Chef e o Don't Like já estavam ali nas entrelinhas, produzindo e ajudando aquela cena que tava se formando no RJ. E mano, naquele tempo eles já estavam estudando e criando a sua identidade, que seria o que a gente conhece hoje, com toda essa elegância e essa identidade própria nas vozes e fazendo o seu próprio estilo de trap. A gente pode dizer que o Don't Like e o MD Chef são uns dos mais originais que a gente tem na nossa cena. E eu lembro que o primeiro lançamento que trouxe a grande atenção dos artistas e do público pra eles foi a música Trajadão, do Don't Like. E a partir dessa música eles já tiveram uma atenção enorme voltada pra eles, até que o MD Chef vem com seu próximo lançamento, que era Rei Lacoste. Moda casual de luxo, tô chique, confortável. Proteína Lacoste cai ser mais de 10. Arriscado você chamou aí. E sinceramente eu acho que a partir daí você já sabe o resto da história. Até porque o sucesso que eles fizeram depois dessa música foi no nível extraordinário. E ao mesmo tempo que foi meio bizarro todo esse sucesso deles, parece que foi tudo calculado. Porque logo depois disso o MD Chef lançou a ATG Tape, que foi basicamente um dos álbuns mais ouvidos no Brasil em 2021. Por onde nós passamos ela sente a fragrância, é uma mistura. Lança perfume, é que nós só lança perfume. Ela quer, ela adora, Aura Nobre ou Pandora. Pede muito, pede mais. Eu faço tendência, te dizer famoso, que a off fizer sempre vai virar moda. Isso que eu citei aqui foi só uma pequena parte da caminhada perfeita que eles tiveram no ano passado. Mas pra finalizar bem, a gente pode dizer que além de revelação, eles revolucionaram o trap. E pra finalizar, eu gostaria de saber de vocês, quem foram as revelações de 2021 na sua opinião? E quais os nomes que vocês estão apostando pra esse ano de 2022? Pode deixar aí nos comentários que eu quero saber sua opinião e também vai ajudar muito no desempenho desse vídeo se você curtir e também se inscrever. Mas por hoje é só, e a gente se vê no próximo episódio do canal Beat Station.